E hoje nós temos o prazer de conversar com o médico oftalmologista, Dr. Luiz Fernando Webb. Ele que vai falar um pouquinho para nós sobre a catarata. Dr. Luiz Fernando, um prazer ter você aqui no nosso programa. Prazer é meu, Flavião. Bom, vamos conversar bastante. Eu tenho certeza que informações extremamente relevantes vão ser passadas nesse programa. Acho que sim, assunto importantíssimo, né? Que pega uma grande parte da população, né? Sem dúvida. Vamos lá. Lembrando, pessoal, que esse e outros vídeos vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e, claro, pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Doutor Luiz, sempre a gente começa o nosso bate-papo e a primeira pergunta é um pouquinho sobre o histórico, né, da pessoa que está trazendo as informações. Conta um pouco para nós como foi a sua graduação, as especializações, as faculdades que cursou. O microfone é seu. Ah, sim, legal. Eu fiz faculdade em Alfenas, né, na Unifenas. Aos meus 6 anos eu formei lá. E depois a residência nossa foi uma parceria da Unifenas com a Escola Paulista de Medicina em São Paulo, a Unifesp, né? Então, foi bem bacana porque eu consegui ter acesso à Escola Paulista. Então, a gente ficava 2 meses em Alfenas, 2 meses em São Paulo. Então, isso foi muito legal. A gente teve acesso aos tops da oftalmologia durante esses 2 anos, né? E aí, o meu terceiro ano, eu fiz só catarata em Brasília, no Hospital de Olhos de Brasília, que é o Dr. Akaishi, que é um dos maiores cirurgiões do Brasil, e fiquei esse 1 ano lá. E depois já vim para cá para começar a trabalhar. E ao longo da vida, cursos atrás de cursos, né? Sempre, não dá para parar nunca, né? Mas a minha formação realmente é oftalmologia geral e depois fiz 1 ano de catarata. A minha subespecialização é catarata. Que bacana, ótimo. E doutor, antes da gente entrar nesse nosso assunto principal, que é a catarata, fala um pouco para a gente, explica para nós como o olho é formado. O olho humano, a gente sabe que, né, dentro desse órgão tem outras inúmeras camadas. Explica um pouquinho para nós. Sim. Assim, basicamente, até para ficar mais didático, assim, o olho ele é composto por 3 partes, né? A córnea, que é a parte transparente do olho. Em seguida vem a cor do olho e o cristalino, que é a nossa lente natural. E depois vem a retina. Então, para a gente enxergar bem, essas 3 partes basicamente têm que estar todas em ordem, né? Então, quando você tem alguma alteração em alguma dessas 3 partes, você vai ter algum tipo de dificuldade visual. Mas basicamente é a córnea, o cristalino e a cor do olho e a retina. Essas 3 partes são as partes mais importantes, assim, a grosso modo. Entendi. E doutor, como a visão acontece? Como que, né, a imagem passa pelo olho e chega até o nosso cérebro para que nós que a gente consiga, na verdade, identificar cores, distância, tudo isso? Sim, na verdade essa ligação do sistema nervoso central com o olho se faz através do nervo óptico, né? Então, essas estruturas, como se fosse uma câmera mesmo, que é o olho em si, pega as imagens e aí o nervo óptico carrega até o cérebro para a pessoa poder codificar. Aí é até importante um parênteses, por isso é importante as crianças fazerem consultas de rotina também, porque o desenvolvimento visual da criança é dos 2 aos 7 anos em média. Então, nesse período dos 2 aos 7 anos de idade, é onde o olho está ensinando para o cérebro o que ele está enxergando, né? Então, é um processo onde o cérebro está aprendendo a enxergar. Então, por isso que é muito importante que essa visão esteja boa. Se você tem algum tipo de alteração, uma catarata congênita, por exemplo, ou mesmo grau de óculos e não corrige, isso pode depois ficar uma sequela, né? A gente chama de ambliopia, é o olho preguiçoso. E agora a gente vai conversando e vai abrindo alguns parênteses. Sim. Meu filho, que é paciente seu, Sim. eu lembro que logo na primeira consulta você detectou que ele precisava do óculos. Isso. E você comentou que, mesmo sendo um grau que não era um grau tão pequeno, você comentou que, como ele era muito novo ainda, o cérebro meio que forçava o olho ali e corrigia, mas daí
gerava muita dor de cabeça, principalmente no final da tarde. Explica um pouquinho desse processo, doutor, aproveitando que a gente tocou no assunto de visão, sim. crianças. Na verdade, não é bem o cérebro que forçava. O olho reconhece que tem um erro de grau, tem uma necessidade de um óculos, e alguns tipos de graus o olho consegue fazer, entre aspas, fazer uma força e neutralizar o grau para a criança poder enxergar. O grande problema, que é o que causa a ambliopia, que causa o olho preguiçoso, é quando é um tipo de grau ou de alteração visual que o cérebro não consegue, que o olho não consegue neutralizar. É mais ou menos isso. Então, no caso dele, eu lembro bem, ele tinha uma capacidade muscular para neutralizar o grau, ele enxergava bem. Por isso a não necessidade do óculos tão a ferro e fogo, porque ele estava enxergando direitinho, não tinha sintoma e tudo. Então, é mais ou menos por aí. Não, perfeito, bacana. Então vamos começar a falar um pouquinho da catarata realmente. Doutor, né, esse órgão tão importante, o olho humano, diversas doenças podem atingi-lo. Hoje a gente vai falar sobre a catarata. Sim. Explica para nós o que é a catarata e como ela atinge o olho. Tá. A catarata é quando a lente natural que a gente tem dentro do olho, chamada cristalino, né, como o nome diz, ele é cristalino. Quando essa lente natural não fica cristalina, ela fica com algum tipo de opacidade, né? E aí, lembra que eu falei que tem as 3 estruturas? A córnea, o cristalino e a retina tem que estar ok para enxergar. Quando o cristalino não está ok, com opacidades, ou seja, não está transparente, ele é a catarata. E doutor, a catarata a gente ouve muito em pessoas com mais idade. Ela acontece somente com idosos, o pessoal na melhor idade, ou ela pode acontecer com jovens, crianças e o pessoal Não, na pode vida acontecer em qualquer idade. O mais comum, com certeza, são as cataratas nos pacientes mais idosos, né? Nem tão idosos assim, porque a faixa etária de catarata ela tem diminuído ao longo dos anos. Acredita-se que talvez por causa da radiação solar mais intensa e tudo. Então, hoje você tem pacientes cada vez mais jovens operando. Então, antes a média era 75 anos para fazer uma cirurgia de catarata. Hoje, com 60 anos, 58 anos, já está fazendo cirurgia também, considerada catarata senil. Mas existem as cataratas também medicamentosas, existe a catarata congênita, catarata traumática, então tem vários tipos de catarata. Mas, sem dúvida, a catarata senil é mais comum. Sim. E a próxima pergunta é justamente isso. O que causa a catarata? É isso que eu te falei. Normalmente, assim, com o passar da idade, você vai tendo... Porque a catarata é como se fosse uma degeneração, né? Então, por exemplo, a radiação solar é uma das coisas que mais causam catarata, né? Porque o sol, ele degenera o cristalino, então ele vai perdendo aquela capacidade de transparência. Além disso, medicamentos, tem alguns medicamentos, por exemplo, corticoides, quando usados a longo prazo, podem fazer catarata. Trauma, às vezes uma batida mais forte, ela pode, se ela encostar no cristalino, pode fazer opacidade. Tem a catarata congênita também, a criança nasce, aí tem que operar logo, dependendo do caso. Então, são vários tipos de catarata e várias causas. Mas como você disse, a mais comum é a senil, né? Que vem ao longo da idade. A mais comum, com certeza. Mesmo no consultório, a gente percebe, a maioria esmagadora é dos pacientes com mais idade mesmo. Não tem tanta... E, doutor, uma outra dúvida muito comum é: a catarata sempre vai atingir, principalmente essa mais comum, a catarata senil, os 2 olhos, ou pode acontecer da pessoa ter no olho direito e não no olho esquerdo, ou vice-versa? Geralmente acontece nos 2 olhos, pode acontecer em intensidades diferentes, não necessariamente na mesma intensidade, mas geralmente a catarata senil é nos 2 olhos. Os outros tipos de catarata pode não ser, não é tão comum ser nos 2 olhos, mas também acontece também. Pode acontecer nos 2 ou separados, mas a senil geralmente é nos 2. Entendi. Você comentou sobre intensidade. Existem níveis de catarata? Existe. A gente classifica dentro da oftalmologia em cruzes, né? Então, de 0 a 4 cruzes, né? Sendo 0 quando não tem a catarata e 4 o máximo dessa catarata, né? Então, tem níveis, sim. Tá? Dependendo do tempo de evolução dessa catarata ou da causa dessa catarata. Da localização no cristalino também, porque às vezes você pode ter, por exemplo, às vezes tem pacientes jovens que têm uma catarata só na parte posterior do cristalino, o resto do cristalino é totalmente transparente, mas aquela parte no eixo da visão faz ele não ter visão. Então, às vezes você opera paciente de 40 anos,
por causa daquele ponto que é no eixo da visão e a pessoa não consegue enxergar. Entendi. E, doutor, quais são os sintomas da catarata? Então, esse é um ponto interessante, porque assim, a catarata, vamos falar da catarata senil, né, Sim, que é a mais comum. Ela vem lentamente, né? Então o paciente meio que acostuma com a visão ruim. Então, muitos pacientes, depois que eu opero, eles falam, nossa, agora que eu percebi o quanto estava ruim. Por quê? Ao longo dos anos, a catarata vai acontecendo lentamente, progressivamente, e a pessoa vai se adaptando àquela visão ruim. Mas aí ela começa a perder qualidade, ela começa, as cores ficam alteradas e tudo. Então, o sintoma básico é baixa visão, né? Então, alguns pacientes não conseguem referir que estão com baixa visão. Tem alguns até que acham que a visão está boa e tudo, e aí você vai medir, não está boa. A catarata ela tende a miopizar o olho um pouco também. Então, às vezes, não atrapalha tanto para perto. E muitas vezes o paciente idoso ele usa muita visão para perto para ver uma revista, escolher um feijão, por exemplo, ou passar uma linha na agulha, ele até consegue, porque como o cristalino miopizou, o olho até favorece, até coisa que ele não via para perto, ele acaba vendo um pouquinho. Mas, primeiro, a qualidade de visão é muito ruim e longe fica muito ruim a visão. Entendi. Aí quando a gente mede lá, ele vê que está embaçado, aí ele entende. Mas, em geral, eles se referem a baixa visão. Perfeito. E causa dor? Dor nos olhos, dor de cabeça, alguma coisa? Ou é só a dificuldade? Não é muito comum, não. Entendi. Às vezes, pela baixa visão, pode ter um pouco de desconforto, eventualmente uma dor de cabeça e tudo, mas a catarata em si, não. Acho que é até por isso, né, doutor, que quando às vezes chega ao médico já está num nível mais alto, porque normalmente, e conversando nos outros programas com os demais médicos, sempre falam, né, que as doenças que não causam dor são as que a pessoa vai levando. Exatamente, acaba chegando para o médico quando já está num estágio um pouquinho mais avançado. Acho que a catarata acaba sendo a mesma situação. Sim. E às vezes quando geralmente pacientes mais idosos, quando percebem que podem ter alguma coisa que vá gerar algum procedimento cirúrgico, eles já se retraem um pouquinho também. Então, você tem que ter um pouco de tato também, dependendo do tipo de paciente. Né? E, doutor, a gente entra agora na nossa próxima pergunta, que é sobre o tratamento. Todo tratamento de catarata só acontece por meio de cirurgia ou pode, em alguns casos, com medicamento resolver o problema? A cura da catarata é cirúrgica, né? O que você pode, muitas vezes, é acompanhar, dependendo de como tiver essa catarata. Às vezes é uma catarata mais inicial, que não está gerando dificuldade visual, você mede lá, a visão está satisfatória, o paciente está conseguindo fazer as atividades todas normalmente, você pode postergar. Mas uma vez que você deseja fazer o tratamento mesmo, é cirúrgico. A gente precisa retirar esse cristalino e aí a gente implanta uma lente no lugar desse cristalino que foi retirado. Entendi. É a única maneira que a gente tem de devolver a transparência para a visão. Entendi. E essa intervenção cirúrgica, ela pode ser classificada como uma cirurgia simples ou uma cirurgia mais complexa? Demora quanto tempo, mais ou menos? Explica um pouquinho para nós a cirurgia, que é tão temida por alguns, né? Sim, como que acontece, doutor, essa cirurgia da catarata? Eu costumo falar o seguinte, Flávio, o paciente me faz muito essa pergunta, né? E eu falo que é o seguinte, a cirurgia de catarata ela está ficando cada vez mais simples para o paciente e complexa para o médico. Por quê? Tanto você vê que tem uma faixa grande de médicos oftalmologistas que não fazem essa cirurgia. Porque ela requer muito treinamento. Igual eu te falei, eu fiquei 1 ano em Brasília, isso depois de já ter feito 2 anos fazendo, já aprendendo. 1 ano só fazendo catarata. A gente fez cerca de 5.000 cirurgias nesse ano de 2003. Nossa, lá. Um número expressivo. É expressivo. Então, assim, e ainda assim você vai adquirindo conhecimento ao longo do tempo. Além disso, investir em equipamentos, porque tudo tem a ver, muitas vezes, com a incisão que você vai fazer. Então, eu até me considero um privilegiado, porque quando eu comecei em 2001, lá em Minas, a gente não tinha o aparelho que fazia a cirurgia, então a gente tinha que fazer a moda antiga. Anestesiar com aquela agulhadinha aqui embaixo do olho, bisturi, abria o olho inteiro, metade dele assim todo, retirava o cristalino, punha lente, dava ponto, punha tampão. Então era um processo muito mais árduo para o paciente. E ao longo do tempo fui acompanhando o nascimento desse equipamento. Nascimento não, porque já tinha antes. Eu fui acompanhando a evolução das técnicas cirúrgicas.
Então, meu primeiro equipamento já foi em 2006, 2007, depois foi aprimorando. E agora, esses equipamentos mais modernos, né? Então, eles têm uma incisão muito pequena. Hoje, uma incisão de 1,2 milímetros. Então, você consegue fazer uma cirurgia anestesia com colírio, geralmente, né? Sim. Lógico, tem casos que a gente precisa anestesiar, mas a maioria anestesia com colírio, um corte minúsculo de 1,2 milímetros, então ele é autocelante, não há necessidade de você dar um ponto, por exemplo, ou qualquer coisa assim. Então, isso facilita muito para o paciente, é totalmente indolor. A gente vai aprimorando a técnica. Sim. A minha primeira cirurgia eu demorei 1 hora e 47 minutos para fazer. Hoje, a minha última eu levei 4 minutos. Olha só. Então, assim, a gente vai evoluindo tecnicamente, dúvida, obviamente. Então, isso tudo faz com que seja mais complexo para o médico, mais simples para o paciente. Então, a sua pergunta, assim, ela é uma cirurgia simples para o paciente, complexa para o médico, porém, requer cuidados como qualquer outra cirurgia, porque o simples muitas vezes pode se complicar se não for bem cuidado e bem evoluído. E aí, doutor, eu entro nessa pergunta. Como é o pós-operatório de uma cirurgia de catarata? Esse tipo de cirurgia mais moderna, geralmente é bem mais tranquilo, né? Então, vamos falar de uma cirurgia moderna, padrão, tranquila. Uma cirurgia que correu tudo bem. Em geral, o paciente não vai ter dor. Ele vai usar os colírios por alguns dias para cicatrização, são colírios antibióticos e anti-inflamatórios. O repouso não precisa ser como era antigamente, de ficar sentado e deitado o dia inteiro. Ele pode fazer as atividades dele, pode, às vezes, a pessoa que é dona de casa pode fazer uma comida, lavar uma louça, fazer as coisas em casa, ver televisão e tudo. Ou geralmente não pode fazer um esforço físico, carregar peso por alguns dias, 15 dias mais ou menos. Mas, no geral, essa técnica mais moderna é justamente para a pessoa poder voltar às atividades normais dela mais rápido, né? Porque a maioria dos pacientes nessa idade gosta de fazer as coisas deles e tudo. Então, a gente, por exemplo, a minha busca em tecnologia é justamente para poder a pessoa se restabelecer mais rápido, né? Ah, que bacana. E o óculos de sol, ele é recomendado no pós-operatório ou já deixou de ser? Na minha clínica, todo paciente que vai operar, ele ganha um óculos de sol de presente. Que legal. Porque o óculos de sol, e esse óculos de sol é legal porque ele é protegido na frente e na lateral. Por que isso? Porque muitas vezes, depois que você sai da cirurgia, teu olho está dilatado ainda, a pupila, então o sol vai incomodar. Depois que você tira a catarata, a luz fica mais evidente, porque antes tinha uma catarata protegendo, né, a luz, e agora não vai ter mais. Então, às vezes, o desconforto acontece. Então, é mais por causa disso. Não é obrigatório o uso de um óculos de sol no pós-operatório, mas com certeza vai trazer mais conforto. Entendi. E doutor, num cenário ruim, quais são as complicações que uma cirurgia de catarata podem levar? A complicação mais temida, que a média é um paciente por oftalmologista por vida. Então, na minha vida inteira, a média eu vou ter um paciente com a tal da endoftalmite, que é a infecção mais grave, né? A infecção mais grave é aquela infecção geralmente causada por bactérias mais potentes, né? Que furam todo aquele cerco, né? Sim. A gente usa tudo esterilizado, usa colírio antibiótico de alto espectro. Se uma bactéria fura aquele cerco é porque ela é poderosa, e aí você pode levar à perda da visão. Entendi. Existe chance de descolamento da retina, muito pequena também, mas pode acontecer. São as duas mais comuns. Aí outras também inerentes à técnica cirúrgica, né? Podem acontecer, se toda a cirurgia está sujeita. E, doutor, a catarata, se não tratada, ela pode levar à cegueira? A catarata ela pode levar à cegueira, geralmente de forma reversível. Então, vamos supor que a pessoa tem uma catarata e não opera. Ela vai levando, vai levando, vai levando. Uma hora essa catarata vai ficar total, né? Ela já não tem mais cristalino saudável, só a catarata, então ela não enxerga mais nada. Aí o que vai mudar? A técnica. Então, uma catarata mais inicial eu consigo tirar nessa técnica a incisão 1,2 milímetros, aspirando, uma cirurgia anestesia com colírio. Se a catarata está muito evoluída, eu não consigo fazer nessa técnica. Aí eu tenho que abrir o olho e fazer a cirurgia moda antiga. A moda antiga. Então, o que muda com a evolução da catarata é que a pessoa vai perdendo a visão e a técnica cirúrgica provavelmente vai ser um pouquinho diferente, vai ser um pouco mais invasiva, né? Mas a catarata não gera uma cegueira irreversível, ela é uma cegueira reversível. Entendi. E doutor,
prevenção, né? Que o foco do nosso programa é trazer a informação para que, né, venha a prevenção. Existe como prevenir a catarata ou ao longo do tempo é praticamente fato que as pessoas terão catarata? É fato. É assim, possivelmente todos nós teremos a catarata. A degeneração é uma das causas principais. Então, por exemplo, o uso do óculos de sol é uma coisa que poderia retardar um pouco essa progressão, né? Então, quem usa óculos de sol bem, assim, um óculos de sol legal, com proteção, VA, UVB, a luz azul, né? Então, sempre protegidinho, seja no carro ou a pé, sempre evitando essa exposição solar, possivelmente vai ter mais tarde a catarata, mas geralmente vai ter um dia ou outro, vai ter a catarata também. É muito comum, bacana. No Brasil principalmente. Sim. Né? E aproveitando, doutor, a gente está falando do óculos de sol, além da catarata, ele é importante também para a saúde dos olhos como um todo? Muito, né? O óculos de sol ele protege inúmeras doenças, degenerações na retina, degenerações no cristalino, que é a catarata, pterígio, alterações na superfície do olho. Então, assim, o óculos de sol, hoje em dia, eu falo que não é uma coisa mais que é legal usar, é obrigatório, né? Então, bacana. Assim, é uma coisa que tem que ser utilizada por todo mundo. Não existe uma pessoa não usar óculos de sol hoje em dia que queira estar saudável. Né? Não, ótimo, muito, muito importante. E não só usar quando vai à praia, né? Exatamente, exatamente. Fica lá guardado o ano todo, vou à praia, daí eu pego... Muitos pacientes não usam para dirige sem óculos de sol. Sim. O sol penetra normal, né? Bate no asfalto e vem direto, não tem jeito. Então, não, tem que proteger. Doutor, informações valiosíssimas que foram passadas de uma maneira bem simples, bem didática. Eu gosto de ser sempre assim, eu acho mais interessante ser mais simples do que ficar falando um monte de termo técnico. Não, sem dúvida, vale sem dúvida. E é bacana porque, assim, nós, leigos, né, não somos da área médica, a gente consegue absorver esse conteúdo e trazer para a nossa realidade, sim, que é esse o objetivo do nosso programa. Ideia, sim, então, muito, muito obrigado. Imagina. E eu deixo mais uma vez o microfone, doutor, para se alguma pergunta deixou de ser feita, algum ponto que você queira ressaltar, o microfone é do Dr. Luiz Fernando Web. Não, eu achei que foi muito legal, as suas perguntas foram bem pertinentes, acho que é isso mesmo. Aí bato sempre na tecla da prevenção, sim, sabe? As pessoas não esperarem ter sintoma, porque a oftalmologia tem muitas doenças silenciosas, né? Então, às vezes a pessoa espera ter sintoma para depois procurar e aí já pode talvez não ter muito o que fazer. Então, vá uma vez ao ano no oftalmologista, não importa a idade, uma vez ao ano, faz uma consulta, vê como está, muito importante. A prevenção sempre vai ser melhor do que depois se remediar. Né? Então, exatamente. Bato sempre nessa tecla da prevenção. Perfeito. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Esse foi mais um vídeo do programa Unimed Você. Tive o prazer de falar com o médico oftalmologista Dr. Luiz Fernando Web, falando um pouquinho sobre a saúde dos olhos, mais especificamente sobre catarata. Lembrando que esse e outros conteúdos vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e, claro, pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Muito obrigado a todos que nos acompanharam.